Hora do quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Muito bem, para falar sobre esse assunto, a candidíase, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a doutora Renata Bezerra, que é ginecologista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Bruna, um prazer estar aqui com você. Prazer nosso, e você que está aí em casa, especialmente a mulherada, mas todo mundo pode e deve participar, enviando mensagens para o nosso WhatsApp, tá aqui, ó, sempre comigo, o Zap do Mulher Demais, é o 991050400, vai mandando aí perguntas, sua dúvida pra gente, compartilha a sua experiência. O WhatsApp já tá aqui comigo e eu vou acompanhando as perguntas em tempo real, tá? Doutora Renata, vamos partir do princípio, né? O que é a candidíase? Explica pro pessoal de casa. Então, como você já adiantou muito bem, Bruna, a candidíase é uma infecção, né, causada por fungo do gênero Cândida, né? O mais comum é o Candida albicans. Pode acometer mucosa, né, da região genital, como vulva, vagina, mas também pode acometer a pele, unha e outras mucosas também. Entendi. Como é que é feito esse diagnóstico, né? Precisa de uma investigação clínica? Como é que isso acontece? E é interessante essa pergunta, porque assim, o paciente chega pra gente no consultório com queixa de coceira, corrimento esbranquiçado, como um leite cortado, né? Elas referem muito. Às vezes ardência urinar, porque fica tão vermelho e tão irritado que quando bate água, urina, causa uma dor, um desconforto tremendo. Sim. Dor na relação também. Então, o paciente chega com esse quadro, a gente examina e já chega a um diagnóstico. Mas tem outros métodos também, como uma lâmina, um exame a fresco. Mas, assim, a clínica é soberana. O paciente com essa queixa, a gente faz o exame ginecológico, a gente já consegue diagnosticar muitos casos. Ótimo. Aqui tem uma pergunta já que eu já ia fazer, mas vou trazer a pergunta da Iraci. Obrigada pela sua participação. Ela pergunta, né? Quais são os sintomas mais comuns? A doutora Renata já adiantou alguns pra gente, né? São os mais frequentes. Vamos repetir para a Iraci, até para ela entender, será que tem, se não tem, para se conhecer melhor também, que é super importante, né, doutora? Ah, com certeza, Bruna. Os principais sintomas, Iraci, são esses: coceira, né, na região genital, ou uma coceira mais por fora ou por dentro da vagina, uma irritação. Você pode ter dor na relação, principalmente no início da relação, porque está tudo tão inflamado, tão vermelho, que incomoda. Pode ter um corrimento esbranquiçado, grumoso. Todas essas são as principais queixas da candidíase vulvogenital. Entendi. A gente já falou sobre diagnóstico e sintomas, e para se ter uma ideia, a infecção, a candidíase, atinge mais de 75% das mulheres brasileiras. Por que é tão comum, doutora? Tem alguma relação com o clima? O que acontece? Por que é tão frequente? Então, o pulo do gato é aí, é o clima também, né? A gente vive em um país tropical, e principalmente João Pessoa, uma cidade úmida, quente, um ambiente propício para a multiplicação desse fungo. Então, acomete muito pacientes jovens, paciente que faz tratamento com corticóide, paciente diabética, gestante também é muito comum. Então, toda essa linha, né, do país e também dos hábitos, né, Bruna? Porque a gente tem o hábito, muitas vezes, de passar o dia com roupa apertada, sim, calça jeans, calcinha apertada, e aí não deixa essa região ter uma certa arejada, digamos. Sim, uma ventilação que é até natural, isso, né? Exatamente. Entendi. Então, aí estão algumas causas, né? A Vitória traz uma pergunta também no nosso WhatsApp. Obrigada pela sua participação, Vitória. Ela disse o seguinte: Bruna, eu tenho muita dor ao ter relação. A candidíase pode ter uma ligação, né? Alguma ligação mesmo com a dor na relação sexual? E ela pergunta também, dificulta engravidar? Tem alguma relação também? Assim, em relação à dor, a gente sabe que há um aumento da dor, que a gente fala dispareunia, é o nome científico para dor na relação. É aquela dispareunia inicial, porque está tão inflamado que dói na penetração. Mas aquela dispareunia, aquela dor de profundidade, já crônica, que a paciente sempre teve, precisa ser investigado e afastar outras causas. Não é a principal causa de dor na relação, a candidíase.
teoricamente não dificultam a gestação, né? Óbvio que num episódio agudo, né, a gente precisa tratar, né, e sim pensar em engravidar futuramente para não acender nenhum tipo de bactéria, enfim, de fungo, enfim. Mas não atrapalha substancialmente engravidar. Muito bem. Agora a pergunta da Tereza, aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Ela pergunta assim, quando ocorre o sangramento, pode ser consequência da candidíase? O que fazer? Então, para sangrar na candidíase, geralmente quando há uma prurida, uma coceira muito intensa, que provoca uma irritação e um ferimento dessa mucosa. Não é comum causar sangramento na candidíase. A gente está vendo aí, né, uma ilustração, doutora, para que o pessoal de casa entenda melhor sobre o que a gente está falando. A gente está falando aqui sobre sintomas, diagnóstico. Queria que você explicasse aqui pra gente, de uma forma prática, fácil, né, para o pessoal de casa entender o que está acontecendo aí. Do lado esquerdo da tela tem a candidíase e do lado direito, normal. O que a gente está identificando aí? Aí a gente imagina o trajeto do canal vaginal, tá? À direita a gente vê uma mucosa mais rosácea, tá? De uma paciente provavelmente jovem, uma mucosa viva, sem secreção alterada, tá? Do lado esquerdo, como vocês podem ver, há uma vermelhidão em excesso, né? E a gente vê essa secreção branca, grumosa, aderida, grudada na parede vaginal. Então, isso é um típico caso de candidíase. Entendi. Por que a gente trouxe esse assunto aqui para o Mulher Demais? Agora tem mais uma ilustração aí na tela. Pode até deixar, Raminho, por favor? A gente trouxe esse assunto especificamente nessa época do ano porque é mais comum ainda aparecer a candidíase e os sintomas dela. Por que acontece isso nessa fase do ano, época de verão? Por quê, doutora? Então, a época de verão tá muito quente. A gente tende a passar o dia na praia, tomar banho de mar, fica com a calcinha úmida. Então, sim, é uma festa para fungo. Então, realmente, essa época, assim, em detrimento de todas as outras épocas, ela piora, de fato, porque a gente não tem esse cuidado, não lembra, só vai lembrar depois quando está sofrendo dos sintomas da candidíase. Deixa eu tirar uma dúvida também que acredito que seja de muita gente. A gente está falando sobre essa época do ano onde os sintomas costumam aparecer. Uma vez diagnosticada a candidíase, a pessoa vai se manter sempre com a candidíase e ela vai fazer esses sintomas, né? Mostrar esses sintomas ao longo de algumas épocas do ano, a exemplo do verão. Ou ela pode ser tratada a ponto de ser curada mesmo? Interessante essa sua pergunta, Bruna. Porque eu pego muito a paciente com o resultado do exame do preventivo, do Papa Nicolau, citológico, com presença de cândida. A cândida faz parte da flora vaginal normal da mulher. Entendi. Então, praticamente todas as mulheres têm cândida, né? Porque ela serve também como um mecanismo de defesa. Tem algumas bactérias, alguns fungos do bem da nossa vagina. Então, há uma infecção quando há um desequilíbrio dessa flora. Então, você vai ter obviamente, uma agudização da candidíase, mas depois vai ficar curada e se você não tiver fatores que predisponham essa infecção, provavelmente você não vai ficar tendo recorrência nessa infecção. Entendi. Agora a pergunta aqui de uma telespectadora pediu para não se identificar. Ela disse que já teve uma candidíase tão forte, ela diz aqui, esse problema tão forte, que até minhas pernas ficaram dormentes. Ela disse que ficou apavorada. Pode ter alguma relação mesmo, doutora, assim, de ter uma infecção tão forte, de ela ter essa dormência nas pernas? Você já tinha visto alguma coisa assim? Não é muito comum não, Bruna. Às vezes a candidíase, ela está em concomitância com outros micro-organismos e tem uma infecção mais forte, digamos, mas não é o comum não. Entendi. A gente tem mais algumas outras perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais. A Sandra, do Alto do Mateus, pergunta se a candidíase pode virar câncer. Não vira câncer não. É uma coisa benigna, tratável, que a gente consegue resolver. Entendi. Deixa eu ver aqui o que mais. A gente está falando muito sobre a candidíase em mulheres, né? Uma telespectadora, Vera de Bahia, disse que perto dos testículos do esposo dela saiu uma verruga. Ela disse que não dói. Quer saber se isso é grave, se pode acontecer candidíase em homens também, se pode ser um sintoma. Vamos explicar para a Vera, então. Então, candidíase em homens se manifesta de forma bem semelhante à mulher. Geralmente tem uma secreção branca ao redor do pênis, com prurido, com
coceira, com irritação. Essa verruguinha pode ser outra causa, então é importante ele procurar o médico para ser examinado. Investigar, né? É importante. Se tem alguma alteração aí, importante é investigar. No próximo bloco a gente volta a falar sobre esse assunto. Enquanto isso, você vai mandando aí sua mensagem pra gente no 991050400. Já são muitas aqui, viu, doutora? Próximo bloco também a gente vai falar sobre alguns mitos e verdades para você entender ainda melhor sobre esse assunto. Vai mandando aí mensagem 991050400. A gente volta já já, viu, doutora? Perfeito. Combinado.